não me conhecem, meu nome é Felipe, e para aqueles que me conhecem também. É Felipe, né? Mas as pessoas me conhecem como Fio, né? Em muitos lugares você vai aí, Felipe, e tem tanto Felipe. Mas se falar no Fio, o Fio eu conheço. Na comportagem era assim, eu fui 9 anos comportor. E se perguntava pro Felipe, todo mundo achava que era o comportor de uma outra associação. Mas quando falava Fio, sabia que era eu. Né? Não tinha como errar. É o Fio. É o Fio. É o Fio com L, né? O pessoal às vezes confundia que era o Fio com O, né? E tinha um irmão lá em Rio Grande que fazia uma brincadeira. Esse aqui é o Fio positivo e que não dá choque. Mas era um carinho, assim, né? Entendia como um carinho das pessoas, pelo fato da gente estar ali, assim, desde pequeno, né? Eu sempre ajudei na igreja, né? Nos departamentos infantis, em louvores, participava de coral, desbravador, né? Na época da minha infância não tinha aventureiros ainda, né? Aventureiros foi ser criado aí a partir dos anos 2000, né? Sou de um pouquinho mais adiante, né? Sou de uma fileira aí dos mais antigos. E essa semana eu tive o privilégio de completar 49 anos. E aí, Parabéns. Preguei na quarta-feira na igreja lá do Presidente Médici e pude testemunhar, né? E agradecer a Deus por mais um ano de vida, porque o dia 9 no calendário humano foi na quinta-feira, né? Mas para nós o dia 9 já era na quarta-noite, né? Depois do pôr do sol já é outro dia. Então já iniciei o dia agradecendo a Deus, né? E é um privilégio poder estar aqui com os irmãos e compartilhar a mensagem da palavra de Deus. Se você já ouviu essa mensagem de outro pregador ou de mim algum dia, né? Fique tranquilo, porque Deus tem sempre uma mensagem nova. Amém. Através da sua palavra. E como o irmão mencionou aqui na oração, né? Eu sou o mensageiro, a mensagem é do Senhor. Por isso eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 15. Lucas, no capítulo 15. Nós temos aqui, eu gosto muito dos evangelhos, né? Porque eles retratam o ministério de Jesus, a vida de Jesus, de uma maneira muito singular. E cada um dos autores tem uma visão, muitas vezes a respeito da mesma situação, assim, que é completamente diferente uma da outra. E isso nos ajuda a trazer lições diferentes, né, para a nossa vida. E eu tenho aqui, nós temos aqui em Lucas, no capítulo 15, algumas histórias que elas não se repetem em outros evangelhos. Talvez assim a ideia possa se repetir, mas essa mensagem aqui, ela realmente é uma mensagem que toca o coração. A partir do versículo 11 nós temos a parábola do filho pródigo. E talvez todos nós aqui conheçamos alguém, né, que um dia andou nos caminhos do Senhor e por um motivo ou outro se afastou e hoje, né, nesse momento está longe dos caminhos de Deus, ou pelo menos não congrega mais, né, aqui na igreja ou em alguma igreja adventista. E essa pessoa pode ser considerada um filho pródigo, porque Jesus não voltou ainda. Ainda há chance de voltar para os braços do Senhor. Ainda há chance de estar novamente, né, no redil desse Deus tão maravilhoso. E nós oramos, e nós incentivamos, e nós mandamos mensagens, e nós conversamos com essas pessoas, convidando para que voltem para Deus enquanto é tempo. O fato é que essa parábola do filho pródigo, ela não só é destinada para as pessoas que um dia saíram, mas também tem ensinamentos para nós que continuamos nesse caminho. Todos abriram aí Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, vamos mais uma vez orar. Poderoso Deus, nosso querido Pai, nós louvamos o Teu nome porque temos o privilégio de abrir a Tua palavra em liberdade. E queremos pedir nesse momento que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Deus Santo Espírito tenha liberdade em nosso meio de nos trazer as impressões que nós precisamos. E que o Senhor seja o nosso guia, em nome de Jesus. Amém. Amém. A partir do versículo 11, a minha Bíblia diz assim: continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe.
e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Ele então foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Nesse ponto da história nós vemos assim o grande problema do pecado, a malignidade que o pecado traz na vida das pessoas. Nos força não, né? Porque as pessoas têm escolha, né? Mas o pecado nos leva a fazer escolhas cada vez para mais longe de Deus, ao ponto de a gente estar longe de casa, longe dos nossos queridos, longe de Deus. Nós nos afastamos de Deus, graças a Deus que Deus nunca se afasta de nós, mas nós nos afastamos com as nossas escolhas, com as nossas atitudes. E o pecado também nos leva a viver uma vida miserável. Olha esse jovem, você vê que a Bíblia fala que ele foi para uma terra distante, não diz onde ele estava e também não diz para onde ele foi. Mas nós entendemos aqui que era um outro país, ele foi para outro país. Veja que sobreveio fome àquele país, ou seja, era um lugar distante de onde ele morava. E ele passou tanta fome que ele precisou ir buscar um lugar, né, um trabalho mais menosprezado na época, que era apacentar porcos. E aí você pode fazer um paralelo de que naquela época era muito comum que os crentes, aqueles que adoravam a Deus, apacentassem ovelhas. E agora esse jovem se afastou tanto de Deus que ele estava apacentando porcos, que é um animal, né, não só na cultura judaica, como para todo o cristianismo, é um animal que é imundo, né, não é próprio para o consumo. Enfim, o fato é que esse jovem, ele queria se alimentar das alfarrobas que os porcos comiam, a lavagem que os porcos comiam, e nem isso ele conseguiu, de tamanha fome que existia naquele país. E o versículo 17 então continua: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Veja que para a pessoa cair em si, ela tem que ter algo em mente. Para que você lembre de algo, você tem que primeiro ter estudado, ter escutado, ter vivido a experiência. E então você vai ter a lembrança do momento de necessidade. Não há como você lembrar de um momento que você nunca teve. Você só vai lembrar de experiências e de aprendizado que um dia você não teve. E esse jovem então caiu em si e lembrou que os trabalhadores dos pais dele, aqueles que serviam ele muitas vezes, podiam comer com fartura, tinham uma cama quentinha, e ele ali estava morrendo de fome. E ele pensou, versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Veja que na cultura judaica, em primeiro lugar, o pai correr é uma vergonha. Porque na cultura dos judeus lá, vocês sabem que a vestimenta deles é como na época de Jesus, né? Aquele manto, né? E vai até o chão. E para que o homem consiga correr, ele tem que levantar as vestes. Para conseguir correr, não tropeçar. E ao levantar as vestes, as canelas vão aparecer. E isso na cultura judaica é uma vergonha. O homem mostrar as canelas. Assim como é uma vergonha para a mulher mostrar o rosto, e aí as mulheres lá usam aquela burca, né? Para o homem mostrar as canelas também é uma vergonha. Mas esse pai não quis nem saber se ele está com vergonha ou não.
Era o filho dele que estava voltando. Ele correu para abraçar o filho. E o versículo 21, e o filho lhe disse, né, após receber o abraço do pai: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E aqui nós percebemos que aquele jovem realmente caiu em si. Porque para chegar e dizer: Pai, pequei contra o céu, porque o pecado que o ser humano comete primeiro sempre é contra Deus, e depois ele é contra outra pessoa, que é criatura de Deus, é filho de Deus, né? Moldado de acordo com a imagem de Deus. E ele então reconheceu. E veja que esse jovem, ele primeiro caiu em si. Lá no versículo 17 ele caiu em si, ele lembrou de tudo que tinha aprendido. E no versículo 20 ele tomou uma decisão. Ele se levantou e foi ter com o pai. O fato então, a partir do versículo 22, é que o pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu e ponde-lhe o anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. O pai não criticou o filho. O pai não apontou o dedo no filho, dizendo: você fez errado. Onde você estava com a cabeça quando pediu tudo e foi embora? O pai simplesmente abraçou seu filho, o beijou e recebeu de volta, porque era seu filho. Colocou nele uma roupa nova, anel no dedo, representando que ele era o filho daquela família, e sandálias nos pés. Ora, o que isso tem a ver com... Né? Como é que a gente pode entender esses ensinamentos aqui? Roupas novas, nós entendemos em qualquer cultura que uma roupa nova vai vestir, vai fazer com que a roupa velha desapareça. Ou seja, você tem agora atos novos e os atos antigos estão encobertos. Isso só o Pai pode fazer. Espiritualmente falando, é Deus que consegue nos trazer atos novos. Deus consegue colocar sobre nós a sua justiça. E agora, perante Deus, nós somos pessoas aceitáveis, perfeitas e verdadeiros filhos. Anel no dedo. Na cultura judaica, o pai entrega o anel para o filho ou para a filha, como uma demonstração de que este faz parte da sua família e não de outro, e de que ele é aceito e tem todos os privilégios de um filho. E sandálias nos pés, porque naquela região as pessoas precisam de sandálias novas para andar. Não podem andar de pé descalço, é comum eles andarem com sandálias novas. Só que com o tempo a sandália vai se desgastando. E agora a sandália nova é uma representação de que o filho está sendo recebido novamente e pode andar em novidade de vida. E eles então o pai mandou matar um novilho cevado, né, o melhor bezerrinho ali, e eles começaram então a festejar, porque o pai recebeu esse filho com saúde, com vida. Podia estar lá, né, passando dificuldade, podia morrer longe do pai, mas o pai conseguiu resgatá-lo com vida. Mas a história não continua ali. O versículo 25 diz: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Certamente o som de regozijo de festa, né, não é algo silencioso, né? Até porque as pessoas do Oriente Médio, elas são muito passionais, elas são intensas na forma de agir, na forma de falar. Tanto que se você contar essa história, isso o pastor Rodrigo Silva fala, né, que quando ele foi viajar ali no Oriente Médio, visitando, né, deserto, os beduínos ali do Saara, e foi em vários lugares, ele visitou ali os povos beduínos, que são também descendência dos judeus, né? E se você contar essa história de que um filho pediu a herança para o pai e foi embora, eles não aceitam, eles não acreditam. Dizem: não, essa história é mentira, não pode acontecer. Por quê? Porque a herança é entregue quando o pai morre, não é entregue em vida. Ou seja, se o filho está pedindo a herança com o pai ainda em vida, é a mesma coisa que ele dissesse assim: ó, pai, eu quero que tu morra.
não me importo com o Senhor. Eu só quero aquilo que é meu. Morre de uma vez que eu quero meu dinheiro. É uma falta de respeito. Então você percebe que os dois filhos tinham um problema com o pai. Mas como assim? Mas foi o filho mais novo que pediu dinheiro e foi embora. O outro ficou ali, tanto que está escrito aqui, no versículo 25, né? Ele estava no campo trabalhando. Mas veja, se você voltar lá no versículo 12, você vai ouvir ali, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Mas olha o final do versículo. E ele, o pai, lhes repartiu os haveres. O pai repartiu os haveres para os dois. Então, no momento em que o filho mais moço pediu para o pai para repartir os haveres, que queria a parte dele, estava dizendo: Pai, eu quero que tu morra. O filho mais velho, que é o principal, depois do pai, dentro da casa, lá no Oriente Médio, o principal é o pai. E depois dele é o filho mais moço, não é a mãe. Porque ele que precisa organizar e sustentar a família na ausência do pai. E o filho mais velho também recebeu a sua parte e ficou quietinho. Isso significa que ele também não respeitava o pai. Ele também tinha problema com o pai. Só que ele não falava. Mas as ações dele estavam falando mais alto. Ele também recebeu os seus haveres. E agora nós vemos, a partir do versículo 26, que ele tinha esse problema. Acompanha comigo. Chamou o filho mais velho, um dos criados, e perguntou-lhe que era aquilo. Ficou curioso. E o criado lhe informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou. Está vendo como ele tinha problema com o pai? O pai fez um ato de bondade e ele se indignou. Isso acontece muito com pessoas que estão revoltadas contra Deus. Quando vem um ato de bondade de Deus com os seus filhos, se indigna, porque acha que a pessoa não merece a bondade de Deus. Isso é demonstração de que, se eu tenho esse pensamento, é uma demonstração de que eu tenho problemas com Deus e não com meu irmão. Ele se indignou e não queria entrar para festejar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Versículo 29, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. E talvez um cristão diga: Senhor, há tanto tempo que eu guardo os 10 mandamentos, que eu vou à igreja, que eu sou líder, que eu participo, e o Senhor não me abençoa como abençoa aquele lá que te negou. E ele continua: vindo, porém, esse teu filho, e agora não é mais o filho, o irmão dele, né? É só o filho do pai, né? Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretriz, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. A gente percebe aqui que o novilho cevado era realmente uma demonstração de apreço do pai com o filho mais moço. Então, lhe respondeu o pai: meu filho. E aqui eu vejo, né, Jesus, um pai amoroso, tentando conciliar os seus filhos. Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e viveu, estava perdido e foi achado. E a pergunta que eu faço: será que nós nos regozijamos quando um irmão nosso que está perdido e volta para os braços do Senhor, ele é achado? Nós ficamos felizes? Porque a pergunta aqui na parábola, ela fica: e agora? Ele entrou para a festa ou ele ficou lá fora? Porque o pai tentou conciliá-lo. Ele entrou ou não? Acho que não. Será que não? Depois de todo esse discurso do pai amoroso, né, entendendo que ele tinha problema, mas não estava apontando o erro dele, estava só tentando abraçá-lo também. E eu tenho uma resposta para essa pergunta. A resposta é: não sei. Não importa. Não importa se ele entrou ou não. Porque o ensinamento aqui que Deus quer deixar para nós é justamente esse: a escolha é de cada um. Deus, ele é amoroso demais, ele é um pai amoroso. Ele tenta conciliar os seus filhos. E ele vai dar oportunidade, vai dar motivos e vai dar a razão do porquê ele agiu dessa forma.
a decisão de entrar para festejar sempre vai ser sua. Mas a parábola ela não é um fim em si mesma. Ela não é uma parábola isolada. Ela é uma continuação. Ela e isso a gente percebe lá pelo versículo 11. Lá no versículo 11, alguém pode ver para mim aí qual que é a primeira palavra do versículo 11? No versículo 11. Como? A oração dominical, Tá na tela. a parábola do amigo aqui diz aqui, ó, Jesus, Lucas 15, versículo 11, aqui diz assim, Jesus continuou. Tem alguma Bíblia que diz que aqui a primeira palavra é Jesus, né? Tem alguma Bíblia que tem uma palavra diferente além de Jesus? 15, 11. 15, 11. Aqui diz, tinha-lhe mais certo homem, tinha 2 filhos. Não. Continua. Lucas 15, versículo 11. Qual que é a primeira palavra que aparece aí? Continuou. Continuou. Na minha versão aqui também diz. Aqui também. Continuou. O que você entende quando alguém chega e, o programa está acontecendo. E aí você está chegando na igreja. E você abre a porta e a primeira coisa que você ouve, pessoal, continuando. O que você entende? O negócio não está começando, já está em processo. Que alguma coisa antes foi dita, né? Claro. Concorda comigo? Concordo. Ok. Então vamos ver o que tem antes dessa parábola aqui. Qual que é a parábola que vem antes da parábola do filho pródigo? A parábola da dracma perdida. Da dracma perdida. Diz ali, ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, vai à casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Você entende que essa ideia da parábola da dracma perdida é a mesma ideia do filho pródigo. O pai se alegra em encontrar e receber alguém que estava perdido. Assim como a mulher que perdeu uma dracma se alegrou porque recebeu ela, porque encontrou ela. Aí você pensa, uma moeda? Isso é legal por causa de uma moeda. Mas veja o contexto. Lá no Oriente Médio, nos tempos antigos, os homens que eram os patriarcas, né, os regentes da casa, e ao longo dos anos, né, a gente percebe aqui no Ocidente principalmente, os desenhos e filmes, né, todos tentando acabar com a ideia de que o homem é o pai da casa, que é ele que comanda. Né? Eles colocam a ideia de isso é obra de Satanás. Colocam o homem como o bobão, o palhação, que ninguém respeita. Olha os desenhos dos anos 90, os Flintstones, os Jetsons, todos eles, o pai é um palhação, um bobão. Ninguém respeita o pai. Ninguém escreve o que o pai diz. Ninguém dá bola. Os Simpsons, o homem lá é um palhação, é um bobão. O filho engana o pai, né? A mulher não respeita, é a mulher que manda. O pai só serve para pagar a conta e olha lá. E essa destruição da imagem masculina não é obra de Deus, não foi o propósito de Deus. O propósito de Deus está na Bíblia. O homem é o cabeça e a mulher é sua auxiliadora. Não está atrás, não está na frente, está ao lado. Essa é a imagem da família que Deus instituiu, mas que o mundo acabou distorcendo. E hoje nós temos mãe e mãe numa família, ou pai e pai. Não é mais pai, mãe e filhos. É mãe e filhos, é pai e filhos. Ou seja, a ideia divina de família cai por terra. E aí, obviamente, os conceitos que a palavra de Deus fala sobre família, sobre pai, sobre mãe, também ficam distorcidos. E isso faz com que as pessoas cada vez mais se afastem do Senhor e do propósito que Ele criou para nós. Mas você vê então que a parábola da dracma perdida tem o mesmo sentido de que um Deus amoroso que fica feliz com alguém que se perde e agora é encontrado. Mas voltando à explicação do contexto do Oriente Médio, os homens muitas vezes tinham que sair fazendo longas viagens, né, para vender produtos, para ter dinheiro para sustentar a família. E a mulher ficava sozinha em casa, cuidando da casa. E a expressão de dracma, né, a mulher, muitas vezes que o homem partia, ele deixava com a mulher 10 dracmas,
que era o dinheiro suficiente para ela comprar comida e se manter, ela e os filhos, durante o período que ele fosse ficar fora da viagem. E as viagens podiam durar, às vezes, 1 ano. E aquelas 10 dracmas eram o dinheiro suficiente para ela passar o ano. Se ela perdesse uma, poderia representar a morte da família. Passar fome. Porque se você perde uma, você fica lá 2, 3 meses sem poder comer. Nem ela, nem os filhos. E isso poderia representar, então, a extinção daquela família, a morte. Literalmente a morte. Por isso que ela se alegrou por encontrar uma dracma que ela tinha perdido. E veja que a parábola diz, mas ela procurou diligentemente. Não, mas na nossa visão, é só levantar os móveis, tal, passar a vassoura, tu vai encontrar. Mas as casas não eram, naquela época, como são hoje. As casas eram de chão batido. E para não subir aquela terra toda hora, eles botavam palha. Espalhavam palha e feno por toda a casa. Esse era o piso que eles tinham. E agora você entende que perder uma moeda no meio da palha é difícil. Você vai ter que ir levantando tudo, cantinho por cantinho, até encontrar. E a mulher procurou diligentemente. Mas essa parábola aqui, por mais que ela esteja dentro do contexto de que Deus se alegra com aquele que está perdido, ela também não é um fim em si mesmo. Ela faz parte. Porque se você olhar lá no versículo 8 de Lucas 15, a primeira palavra, qual é? Ou. É uma palavra. Tem 2 letras só. Mas vamos de novo. Você está chegando aqui na igreja e você diz assim, irmãos, ou isso que eu já falei, ou então... Peraí, mas... Ou quer dizer que já teve outra opção antes, né? Vamos voltar. Qual que é a parábola que tem logo antes aqui da dracma perdida? A parábola da ovelha perdida, que diz ali. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Irmão, continua a partir do versículo 4, por favor. Qual entre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la, achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá melhor júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém. Um Deus que se alegra e o céu inteiro que se alegra por um pecador que se arrepende, por alguém que volta para os caminhos do Senhor. E agora a gente vê que aqui a ovelha perdida, né? É uma parábola muito conhecida. O pastor da ovelha, ele deixa aquela 99 em segurança. E ele vai ao encontro daquela que se perdeu. Deus é um Deus tão amoroso que ele vai em busca do perdido. Jesus veio a essa terra por isso, irmão. Jesus veio a essa terra em busca dos perdidos. Dá para dizer que as 99 ovelhas que não precisam de arrependimento continuaram no céu. E a ovelha perdida está aqui na terra e ele veio buscar essa ovelha. Que somos eu e você. Amém. A ideia permanece a mesma. Mas você veja que essa palavra também não é um fim em si mesmo. Ela também é uma parte de uma grande história, porque a primeira palavra do versículo 3 de Lucas 15, o que ela diz? Então. Ou seja, quando você ouve, irmãos, então, o que você entende quando ouve então? Tem alguma coisa lá atrás. Você tem algo atrás e agora você vai concluir. Então, é um advérbio ou uma conjunção de conclusão. Quando uma pessoa fala então, é que ela vai concluir um pensamento. E se você vai concluir um pensamento, significa que antes você teve uma conversa. Antes disso teve uma história. Concorda comigo? Vamos ver que história é essa. Que tem nos 2 primeiros versículos de Lucas capítulo 15. Versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir.
E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este pecador, este recebe pecadores e come com eles. Está entendendo a história aqui? Dois grupos de pessoas. E desde que existe mundo, existem dois grupos: Caim e Abel. Abel e Caim. E até o final dos tempos, até Jesus voltar, sempre vai ter dois grupos. Como muitas igrejas tentam pregar, não tem uma terceira via. Não tem um terceiro grupo. Eu não faço mal para ninguém, mas eu também não vou à igreja, né, esse negócio de religião, mas eu sou uma pessoa certinha, sou boa. Então eu tenho certeza que Deus me aceita do jeito que eu sou. Uma coisa, essa pessoa está certa. Deus te aceita do jeito que tu é. Mas Ele não vai te deixar do jeito que você for, se você o seguir. Se você o seguir. Porque, como eu disse lá na primeira palavra do filho pródigo, a decisão sempre é nossa. E Deus respeita a nossa decisão. Mas a história que está acontecendo aqui nos dois primeiros versículos de Lucas 15 é que os publicanos e os pecadores, eles iam até Jesus para comer com Ele, para buscar perdão, para ouvir, para que aquela mensagem transformasse a vida deles. Por outro lado, os escribas e fariseus acusavam Jesus: esse recebe pecadores e come com eles. Foi por isso que Jesus contou as três parábolas: da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Deixa eu perguntar para você: ovelha sabe que está perdida? Sim ou não? Sabe. Mas ela sabe voltar sozinha? Não consegue voltar sozinha. Da mesma forma, existem pessoas que já passaram pela igreja, já estiveram aqui congregando conosco, que estão perdidas. Elas sabem que estão perdidas, mas assim como a ovelha, elas não conseguem voltar sozinhas. Elas precisam de alguém que vá até elas e que convide para que ela volte. Alguém que conduza elas de volta ao curral, ao redil. Um pastor que vá e acolha, que abrace, não julgue, não critique, e que traga ela de volta ao convívio na casa do Pai. Outra pergunta: uma moeda, uma dracma, sabe que está perdida? Isso aí não. Não sabe. Se não sabe que está perdido, também não sabe como voltar, né? Mas eu pergunto para vocês: onde é que estava a moeda perdida? Dentro de casa. Dentro de casa. Assim também, dentro da casa de Deus, existem pessoas que estão perdidas e acham que, bom, eu estou na casa do Pai, estou salvo, né? Você já deve ter ouvido em algum momento: uma vez salvo, salvo para sempre. Nada do que eu faço ou deixo de fazer vai me tornar perdido. A frase não é essa. É: nada do que você faça ou deixe de fazer vai me tornar mais salvo do que você já foi por Jesus. As nossas ações não nos dão salvação, mas elas podem nos tirar a salvação, porque elas expressam o nosso desejo, a nossa vontade. E o nosso desejo pode nos levar para um caminho longo da salvação. Ou seja, existem pessoas que estão dentro de casa, estão dentro da igreja, são adventistas do sétimo dia, e ainda assim estão perdidos. E elas não sabem que estão perdidas, mas alguém precisa encontrá-las. E Deus quer que nós sejamos essa mesma mulher que sabe que uma moeda está perdida dentro de casa, e que nós procuremos diligentemente essa moeda. De que maneira eu vou procurar essa moeda que está perdida dentro de casa? Com mensagens que levem as pessoas até Jesus, com ações que não critiquem, com palavras que não julguem, mas que abracem essas pessoas, que envolvam essas pessoas, que assim como Deus, que dê 70 vezes 7 perdão, que dê novas chances. Não, fulano lá, já convidei, e a pessoa não tem compromisso. Não vou convidar mais. E olha, irmãos, é muito difícil ter esse pensamento, ter um pensamento diferente desse. É só com Jesus, é só com Deus no coração e mantendo comunhão com o Espírito Santo. Não. Eu mesmo já, como líder lá na igreja, já convidei pessoas para pregar lá, né? E
A pessoa chegou no dia, ela não me avisou nada. Eu só cheguei umas 2 horinhas antes, ali 3 horas antes, escuta, tudo certo a pregação hoje? Não, tudo certo. Então tá bom. E aí chegou 10 minutos antes da pregação, a pessoa não chega, escuta, né? Tá vindo? Não, eu não vou, mas eu mandei uma outra pessoa no lugar aí. Eu fiquei assim, não convido mais. Não convido mais. Porque não teve o compromisso de me dizer, quando eu perguntei antes, que ia mandar outra pessoa. E o pior não é eu não mandar alguém. O pior é não me avisar. Olha, eu não vou poder ir, mas eu posso mandar alguém? Quem convidou fui eu. E isso é responsabilidade do meu filho. Exato. E na minha cabeça eu pensei assim, não convido mais. E quando eu me deparei com esse texto aqui, com essa mensagem, eu não posso agir assim. Quem sou eu para julgar alguém? Porque eu posso fazer coisas piores até que essa. E a palavra de Deus diz, com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Então, eu digo assim, que todo mundo tem telhado de vidro, né? Jogou uma pedra, fica, olha, te prepara que vem outra de lá, né? Então, a gente não pode agir assim. Nós temos que dar chance para as pessoas e convidar as pessoas. E, claro, eu posso, olha, eu prefiro não convidar, porque aquela pessoa ali tem um histórico de não ser comprometida, não ser responsável. Então, vamos convidar para outras coisas, não para isso. Ou então já vamos convidar, vamos ficar preparados já. Outra solução. Para ter a solução. E deixa que, se ela não tiver o compromisso, ela vai ter que responder para Deus. Não sou eu que vou. E o filho pródigo sabia que estava perdido. Esse sabia que estava perdido. E ele sabia como voltar, tanto que voltou. Mas, Lucas 15, com essas parábolas aqui, não está falando de ovelha, não está falando de moeda perdida, e não está falando de 2 filhos que estavam perdidos, um dentro de casa e um fora de casa. Lucas 15 fala de um Deus amoroso, que quer salvar a mim e a você. Não importa se você está longe dele, se você está dentro de casa, se você está perdido, ou se acha que está tranquilo. Deus quer salvar a mim e a você. Em Deus há perdão dos pecados, das escolhas erradas, há poder para você tomar decisões ao lado do Senhor e para você espalhar a mensagem de salvação. E a paz que excede todo o entendimento. Uma paz que só quem está com Cristo consegue encontrar. Esse Deus quer nos abraçar. Esse Deus quer nos salvar e nos dar a vida eterna. Amém. Que Ele nos abençoe e que Ele nos motive a levarmos esse perdão, esse poder, essa paz a outras pessoas. E é o que nós vamos cantar agora.